e que as pessoas possam ver o outro lado. Muitas pessoas, principalmente da comunidade da qual eu saí, falam da palavra respeito. Falar é uma coisa, conhecer e praticar é outra. Então, até onde vai a sua concepção de respeitar o improvável? Respeitar aquilo que você não concorda. Respeitar aquilo que você não crê. Respeitar aquilo que você não acredita. Respeitar aquilo que está escrito. Está escrito. A palavra que você mais me chamou a atenção aqui, homem. Eu passei a vida inteira pedindo a Deus para eu ser um homem. Eu queria tanto nascer homem. Quando eu conheci a verdade, eu pude ver que eu nasci homem. Que eu estava me enganando. Estava enganando as pessoas estavam se enganando, eu estava me enganando o tempo todo. Eu vou mencionar uma frase do pastor César Cavalcante. Sinceramente enganado. Existem pessoas que elas acreditam tanto na mentira, tanto elas tentam convencer vocês do erro que elas acreditam sinceramente que estão corretas. Porque geralmente também quem vive no engano, né, seja ele qual for, essa própria pessoa já está convencida, ela mesma já se convenceu daquilo que ela vive. Eles falam que a minha mente foi cauterizada. Será qual mente foi cauterizada? Será qual é a mente cauterizada? Realmente, de onde vem toda a lavagem cerebral? Diz. Desculpa, te cortei. Corta. É muita coisa que eu quero saber. Não, mas né? fala que é importante. Quando você fala sobre essa mentira que você viveu, hoje você enxerga por que você viveu essa mentira? Sim, eu enxergo, porque o que a gente ouve muito, além das piadas que eu não vou mencionar, é a mente cauterizada, a lavagem cerebral. A lavagem cerebral começa na vida da criança. Hoje, muito mais intensivo, muito mais compulsivo, muito mais agressivo. Eles querem impor que uma criança não tem sexo. Eles querem impor isso. E a gente sabe que criança é apenas criança. Quando eu tinha 5, 6, 7 aninhos, eu era uma criança. Ainda que eu adorava mulher e queria ser igual uma mulher, mas eu era só uma criança. Eu não tive ninguém para me ensinar. Você teve pai, mãe? Não. Onde estava o seu pai e sua mãe? O meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. E minha mãe era completamente ignorante e vivia no mundo e praticamente me abandonou. E quem te criou? Eu vivi na rua. Você viveu na rua? A vida quase toda. E o seu espelho, assim, você se espelhava em que mulher? Eu posso me dizer que minha mãe cuidou de mim, sim. Dizer minha mãe não me criou. Eu fui gerado, apesar de toda a violência doméstica que eu vivi e toda a ignorância e estupidez de sua parte, minha mãe, do jeito torto dela, ela cuidou de mim. Certo? Quando eu era muito criança, eu lembro que ela me colocava em orfanatos para ela poder trabalhar e também viver a vida que ela queria na época. Ela não gosta nem que eu fale. Ela já disse para mim, eu não gosto que você fale nada disso sobre a minha vida, porque ela ainda não está na presença de Deus, porque o dia que ela conhecer Jesus, ela vai ter prazer de dizer o que Jesus fez na vida dela. Porque dói, né? Dói. Dói. Quando a gente lembra, eu imagino assim para sua mãe Dói. também, é muito difícil a gente admitir, né? E com todo respeito a ela, isso é a história, né, que você está contando. Mas vou me colocar, né, no lugar quando a gente fala dos nossos erros e todos nós temos. É muito difícil a gente admitir. Quando a gente consegue enxergar, é a porta aberta para nossa mudança, né? Para a gente falar depois assim, errei, sou pecador, fiz mesmo, olha, fiz. Foi terrível, mas hoje eu tenho uma oportunidade de viver outra coisa. E eu quero que ela alcance isso, porque antes de conhecer Jesus, ela era o pivô, o centro de tudo de ruim que me aconteceu, né? Mas hoje não. Hoje eu vejo minha mãe como a vítima também. Você culpava a sua mãe? Culpava. Em certa parte, ela tem uma certa culpa. Mas ela também foi vítima. Claro. Muito jovem, muito criança, sofreu abusos. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 13 anos quando me teve. Nossa, e uma sofreu criança. abusos desde os 9. Meu
até mesmo por parentes. Meu Deus. Então teve que muito nova, ela teve a pior vida que uma mulher pode ter. Ela nem sabia o que estava Não fazendo, sabia. né? Imagina uma criança, se nós E adultos o já meu não pai sabemos tinha como 60 criar. anos, Meu Deus. casado, adúltero, agressivo, violento. Então a minha mãe foi nisso tudo uma vítima. Foi. Então a coisa mudou. Então as duas pessoas mais importantes da minha vida, Deus e minha mãe. Eu odiava Deus, porque eu imaginava como é que pode Deus deixar uma criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos, criança até os 12 anos, viver nas ruas, se prostituir, usar o corpo para ganhar dinheiro, sofrer abusos. Que era o caso da sua mãe, você fala? Abusos que eu sofria, os mesmos que acontecem lá na ilha, viu? Na Ilha Famosa. Mesmo, lá no norte do país. Sim. Eu sofria tudo aquilo. Todos aqueles abusos. E aí eu culpava Deus, para mim ele não existia, ele é um monstro, que Deus é esse. E eu culpava minha mãe também. E como que você se sentia nessa época quando você era abusado? Você sentia uma vítima ou você normalizou aquilo? Em certa parte de alguns eu até gostava. Eu achava que era carinho e afeto. Sim. Eu achava que era amor. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém por mim. O pouco de relacionamento que eu tive com minha mãe foi muito conturbado, foi muito perturbado, foi horrível. Então eu passei por opção própria também, por força, violências. Eu fiquei na rua. A vida quase toda minha foi na rua. A maior parte deles. Eu não tive uma infância. Eu nunca tive uma bola para brincar. Eu nunca tive bicicleta. Eu nunca tive um brinquedo. Eu não lembro nunca de ninguém me dar brinquedo. Lembro de uma mulher me dar um patins rosa na creche. Lembro de uma tia minha, tia Fátima, me dar um joguinho de boliche, que eram umas canetinhas que eu gostava de pintar. Mas fora isso, e uma mulher me deu uma bola de leite, fala bola de leite, furou no mesmo dia. Então eu nunca tive brinquedo, eu não tive infância. Então com 8, 9 anos eu já vivia na rua. Com 10, 12 anos eu aprendi a furtar para sobreviver. Não tinha emprego, eu era só uma criança, então eu vigiava carro, eu vivia na rua pedindo, eu fazia frete, eu levava o carrinho de compra para o carro, para o porta-mala, e daí começou os abusos mais terríveis que as pessoas falavam assim, vamos brincar? Eu falava, vamos brincar, já sabia o que era. Então eu ia para a casa dessas pessoas e eles me usavam, e às vezes eu ia na carteira, furtava o restante do dinheiro, pulava muro, uma criança bastante perversa também. Problemático, né? Muito agressivo, violento, a boca muito, 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 muito terrível de suja, né? Então eu tive uma vida bastante terrível. Isso fez eu acreditar que se Deus não existisse, eu não estava vivo. Isso foi aonde o meu pensamento mudou. Se Deus não existisse, eu não estava vivo. Porque hoje eu cuido, eu tenho neto, eu tenho filha hoje, eu tenho um monte de gente na minha casa, eu tenho um bocado de sobrinhos. Eu fiquei imaginando. Imagine a Rafaela, a Radassa, o Cauã, jogado na rua com 8 anos. Não imagino, não. Eles são seus filhos? Não, eu tenho neto de criação, né? Uhum. Tem minha nenezinha, a Radassa, e eu cuidei muito de sobrinhos. Numa creche, eu cuidava de criança. Eu tinha 12 anos num dos orfanatos que eu fiquei, que era uma creche espírita, numa cidade lá em Lusiânia, Goiás. Eu cuidei de 28 crianças. Eu que dava banho, cuidava deles todos os dias, dava comidinha no almoço, na janta. Eu cuidava dessas crianças. Então, eu tinha muito amor com criança. Muito, 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 muito. E os mais velhos daquela época abusavam de mim e dessas crianças. Tipo, o sabonete escorregou, tocava nas minhas partes íntimas, me beijava, me acariciava, me tratava como uma menininha.